All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Mist de número 2, o seu podcast de Teologia Reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e vocês sabem quem conserta a bússola, porque eu acho que a minha tá quebrada. Então, meu nome é Guilherme Piton e eu vivo na narrativa de Deus. Eu sou o Thiago e glória a Deus. Meu nome é Diego Montenegro e, ao contrário da série Black Mirror, esse episódio tem um fim certinho. Pessoal, eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, ao pessoal que tirou um pouco do seu tempo para ouvir o podcast, para tecer elogios. Muito obrigado ao Elber, que comentou lá no site. Muito obrigado ao Rodrigo Chaves, cara. Muito obrigado pelos toques. Ao Jean Carlos Marques. Muito obrigado também à nossa amiga Rebeca Lira. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Isso nos ajuda a sempre estar melhorando o nosso conteúdo. Obrigado de verdade, viu? Então, pessoal, no programa passado, nós demos um panorama geral dos bastidores da produção dos documentos reformados de Westminster e tiramos algumas lições sobre os eventos históricos que foram citados lá. Neste segundo programa, nós iremos, enfim, abordar a primeira pergunta do breve catecismo. O nosso desejo aqui é tentar linkar as perguntas com a nossa cultura e com o contexto que vivemos. E essa provavelmente vai ser uma constante no decorrer dos programas. A gente sempre vai tentar fazer algum link com a nossa cultura. Então, talvez vocês vejam aqui a gente falando sobre política, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pecado, enfim, coisas do nosso cotidiano, né? Sobre casamento, sobre família. Então, aguardem que vai vir muita coisa bacana por aí, se eu permitir. Ok? Então, vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta do nosso querido breve catecismo diz assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a referência bíblica que nós escolhemos dentre as muitas para essa pergunta é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais ou quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, pessoal, qual é o sentido da palavra fim nessa pergunta, nessa primeira pergunta do breve catecismo? Simploriamente, a palavra fim é meio que qual o objetivo, né, do homem na Terra. Tantas perguntas se fazem, né, para saber por que nós estamos aqui, para que vivemos, né? Por que vivemos também se questionam muito. Então, nessa pergunta, ela responde a essa indagação, né, da humanidade. Eu acho que outra palavra que pode substituir objetivo, que você falou, é propósito. Propósito também é uma boa palavra, né? Substituir essa palavra fim, né? E como eu disse no episódio passado, eu tentei trabalhar esse catecismo com meus alunos do ensino fundamental, e eu percebi que se eles não entenderem essa palavra, fica muito difícil de trabalhar o restante do catecismo, porque eles associam muito a palavra fim a final somente, final no sentido de uma narrativa, de uma história. Uhum. E quando eles compreenderam que fim ali era o propósito do ser humano, a própria pergunta fica mais clara. Então a gente pode até refazer a pergunta já substituindo a palavra. Então seria: qual o propósito principal do homem, né? Então acho que aí já clarifica mais o que a pergunta quer da gente. Eu não tinha parado para pensar por esse lado, assim, dos mais novos, né? Deles não terem tanto entendimento, assim, do que quer dizer aquela palavra, né? De qual seria o significado naquela frase para aquela palavra. Eles já associam a fim com o final de alguma coisa. Com o final, como você falou, o final de alguma história, né? De uma narrativa. É meio que uma questão da linguagem. Talvez quando o tradutor tirou isso do texto em inglês, talvez fosse naquele tempo a palavra que melhor traduziria isso, né, o objetivo. Só que hoje em dia realmente
a linguagem, a língua portuguesa mudou, e aí eu não vou entrar nos méritos se foi uma deteriorização da língua ou não, mas hoje em dia, infelizmente, nossos alunos têm acesso a um vocabulário bem mais reduzido. Então, assim, eles realmente as palavras são bem assim objetivas para eles. O fim para eles é o final de algo, e o propósito é uma palavra totalmente diferente. Eles nunca iriam fazer essa associação se eu não tivesse feito a explicação. Vocês acham que é possível substituir por qual é a razão principal do homem existir? Ficou um negócio bem explicado, né? É a nova tradução da linguagem de hoje, né? Diego falou, o problema tá de que os jovens, os adolescentes não têm tanto conhecimento do vocabulário para entender o que quer dizer aquela palavra. E eu acho que é uma treta assim que rola muito do pessoal com algumas traduções bíblicas, de que é muito difícil. Mas é difícil porque por falta de contato com aquela linguagem, aquela forma de se expressar. Exatamente. Um outro exemplo é o que tem no final da resposta aí da pergunta: o fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Muitos alunos deram risada quando eles leram essa palavra gozar, porque infelizmente a sexualidade escrachada hoje está pornificada a linguagem. O gozar eles associam só ao sentido sexual que essa palavra ganhou. Então eles infelizmente não associam o gozo, a felicidade, a alegria. Eles não associam essas palavras. Então, uma vez que a gente assume, como a gente assumiu no episódio passado, que o catecismo tem a ver com educação infantil também, a gente tem que estar alerta a isso. Ele foi um documento criado para a educação das crianças, mas para a educação de crianças de séculos atrás, né? Então, se a gente quer manter o propósito dele para educar as crianças, a gente tem que verificar quais são as crianças que a gente está dirigindo hoje. Aí, claro, tem um dilema. Se a pessoa for mais apegada ao rigor linguístico, ela vai dizer assim: não, eu vou manter essas palavras e vou fazer com que as crianças sejam elevadas para entender essas palavras desse português um pouco mais antigo. E aí tem aquelas pessoas que são mais didáticas, elas vão dizer: não, eu que tenho que descer até a criança e levar uma linguagem mais acessível. Então é um dilema aí. Uma vez eu vi uma tradução dessa palavra que dizia meio que assim, era ter prazer nele para sempre, ou ter comunhão com ele para sempre. Eu tenho da editora Cultura Cristã aqui, a 21ª edição. Ele tá alegrar-se nele para sempre, no final. Inclusive foi essa que eu ensinei meu filho. Atende bem melhor. Eu acho que como o Diego falou, infelizmente a palavra foi deturpada, né? Foi pornificada, né? Foi sequestrada sexualmente. Então, realmente, às vezes não é nem por maldade quando você ouve, mas você já remete a algo de cunho sexual, porque você já ouviu tanto, né? Outra informação importante aqui nessa frase é que é o fim principal. Então, a gente tem diversos outros fins como homens, sei lá, vamos trabalhar, ter uma família, tal, fazer amizades, mas o fim principal, aquilo que tem que estar acima de tudo isso, é o glorificar a Deus. Sim, eu pensei numa analogia bem fraquinha sobre essa questão. Por exemplo, um sofá. A finalidade de um sofá é para você se sentar, né? Para você se sentar. Mas você pode usar o sofá para subir nele, pisar nele, sei lá, trocar uma lâmpada, ou sei lá, para pegar um objeto mais acima numa parede, né? Mas o propósito principal dele é para que você se sente, né? E se a gente pegar até o significado da palavra principal, de que vem de princípio, né? A gente pode dizer que a pergunta está preocupada com aquilo que marca a raiz, a essência do que é o homem. Com então, aquilo que o homem foi criado, né? Exatamente, porque tudo bem, o próprio Alexandre falou que a analogia dele era fraca, mas assim, se a gente for pensar, quando a pergunta não está perguntando, a pergunta não quer saber qual é o fim principal do homem, como se esse fim principal fosse um fim entre vários. Ela tá perguntando qual é o fim essencial, qual é o fim de princípio pelo qual o homem foi criado e por meio do qual ele veio existir. Ou seja, para que ele existe, e a partir justamente disso, do porquê que ele existe, é que ele vai ter outros fins, entendeu? Então não adianta a gente também pensar que é um fim entre outros, é o fim principal, o fim que marca a essência do que é ser homem. E claro, o homem aqui é a humanidade, né? Não é só o homem
masculino, no caso, é a humanidade. Então, assim, a pergunta até o ponto em que a gente chegou, ela seria qual o propósito da humanidade, qual o propósito essencial da humanidade, né? E aí a gente acrescenta, ou seja, fizeram de existir, né, e tal, para trazer essa questão mais de reflexão. A gente meio que pulou já pro fim da palavra, mas vamos voltar um pouquinho. Esse glorificar que aparece, o que significa esse glorificar aqui nessa pergunta? É como o Daciolo faz? Tipo, glória a Deus. Glorificar a Deus é basicamente o que o ser humano deve fazer. Ele deve reconhecer quem é o seu Criador, reconhecer que ele é o único que merece esse tipo de honra, de louvor, e glorificando a Deus é que ele encontra o seu verdadeiro propósito. Honra foi uma palavra que foi citada aí, é uma palavra que para mim é bem interessante para a gente continuar com essa disposição de transpor a linguagem para os dias de hoje. Glorificar, a palavra glória, ela também não traduz tanto, ela também não tem tanta força. Eu acho que honra, sim, honra é uma palavra que hoje está mais viva do que a palavra glorificar. Então, assim, honrar a Deus é no sentido de que dar a Ele o que é devido. Então, assim, existe algo, objetivamente falando, que é devido a esse Deus, enquanto um pai, enquanto autoridade, enquanto rei, enquanto, sei lá, a imagem que cada pessoa tiver de Deus. Existe algo devido a Ele. Então, a gente poderia dizer até aqui que o propósito do homem é dar a esse Deus o que é devido. De primeiro é isso, dar a esse Deus o que é devido. Aí a gente vai qualificar o que é devido a Ele e tal, etc. Mas de primeiro é entender isso. Existe algo devido a Ele e a gente tem esse propósito, ou seja, já começando a responder a pergunta de qual o propósito, qual o fim principal do homem, é que a gente tem algo devido a esse Deus, a gente deve a Ele. Então, quando a gente dá isso que é devido a Ele, a gente está glorificando, a gente está na glória dele, porque está mostrando quem Ele é. A gente está cumprindo a nossa função criacional, porque a pergunta diz qual é o fim, né? Ou seja, por que a gente foi criado? E a gente foi criado para, primariamente, glorificar, honrar o nome de Deus, ser porta-voz de Deus. E assim a gente se alegra nele. Então, quando a gente honra a Deus, a gente está fazendo de forma primária a nossa função. A gente está mostrando o porquê da gente ter sido criado. Eu li algo interessante que fala sobre o dar glória a Deus não ser exatamente ou unicamente o falar glória a Deus, como o Alexandre citou aí, né, sobre o Daciolo falar. Mas nossa vida, né, nosso proceder ser condizente com essa fala, né, de que tudo aquilo que nós fizermos ser para a glória de Deus, ou seja, obedecer a Ele, obedecer as ordenanças dele, né, o que a palavra dele diz. Tem a ver com a questão do reconhecimento, né, porque já que tudo que temos e tudo que fazemos provém de Deus, né? Tudo que é bom, tudo que, como a Bíblia vai dizer lá em Tiago, que todo dom perfeito desce do céu do Pai das Luzes, né? Então, tudo que nós temos provém de Deus. Então, a questão de dar honra a Deus é simplesmente reconhecer que aquilo que somos e aquilo que fazemos provém dele, né? Então, nós damos a ele o crédito, né? Dar o crédito, o reconhecimento de quem Deus é, né? Como fala aqui, né? Nós o glorificamos quando não buscamos nossa própria glória. É justamente por isso que eu usei aquela definição de dar a ele o que é devido. Significa que essa glória, que esse serviço, que essa honra não é devida a nós. É por isso que eu gosto dessa definição, de dar a ele o que é devido, porque quando a gente entende que glorificar a ele, dar a ele o que é devido, a gente cada vez mais vai tirar o nosso próprio ego desse centro de propósito para a vida, né? E aí a gente vai já ver mais para frente nas implicações e aplicações como isso é importante, a gente entender que o sujeito aí
da oração aí, da pergunta. O sujeito que tem algo devido a ele é Deus, e não o homem. Então por isso que a gente está estudando sobre o propósito do homem existir. O propósito do homem existir está ligado a esta outra pessoa que é o Senhor Deus, né? Então, nós existimos para ele. Então é por isso que qualquer coisa que a gente faça tem que ser para a glória dele, porque o sentido da nossa existência está ligado à glória dele. E logo depois vem a palavra gozá-lo, vem o complemento da frase, né, da resposta, gozá-lo para sempre. Qual seria esse significado desse gozá-lo e por que ele não poderia ser antes do glorificar, né? A gente gozar Deus e o glorificar para sempre. Será que teria alguma implicação teológica? Mas a própria ordem das coisas está sendo respeitada na escolha das palavras. Então, o escritor da pergunta foi muito sábio quando ele deixou claro que o gozo de que se está falando aí é o gozo eterno, né? Por isso que é gozá-lo para sempre. Então é um gozo que começa agora, mas é um gozo que não termina, é um gozo que é eterno. Então se ele está falando de algo que é eterno, faz todo sentido colocar o glorificá-lo antes, porque ele está deixando claro a ordem das coisas. Então qual é o meu fim? Por que eu existo? Eu existo primeiramente para glorificar a Deus, ou seja, para dar a Ele o que é devido, e em consequência disso, ser feliz nesse Deus, né? Ser feliz nele agora, enquanto vivo, glorificando a Ele, e para sempre. Ou seja, um gozo que decorre justamente dessa minha ação de glorificá-lo, dessa minha ação de dar a Ele o que é devido. E aí, dessa ação, que começa agora, ainda em vida, enquanto eu busco o meu propósito de existir, eu estou caminhando em direção a uma felicidade, a uma alegria em Deus que não tem fim. Então, automaticamente se está dizendo aqui que o propósito do homem existir é ser eterno. Porque se o meu propósito é glorificar a Deus, ao glorificar a Deus eu estou andando num caminho de gozo eterno, segue-se que o objetivo do homem, o fim, o propósito do homem existir é ser eterno com Deus. Então, vocês falaram aí a respeito de felicidade, né? Eu acho que foi o Diego que mencionou a respeito da questão de ser feliz, de felicidade. Então, por que o ser humano nunca vai poder alcançar uma felicidade verdadeira sem que ele tenha que glorificar a Deus? O ser humano precisa reconhecer que ele foi criado e ele é dependente de Deus, acima de todas as coisas. E Deus, como criador, como sustentador de todas as coisas e que é o nosso provedor, ele que vai prover nossas necessidades, ele que vai nos sustentar. No momento em que eu coloco em mim, em minhas forças, aquilo que eu quero, eu tiro o foco de Deus, eu crio um ídolo, e aí eu nunca vou alcançar uma verdadeira felicidade. Talvez eu consiga alcançar pequenos momentos de alegria, né? Procurar um tipo de autossatisfação, mas uma alegria plena, um gozo pleno, sem Deus, na realidade, sem entender o propósito de Deus para mim, eu não vou conseguir. O C.S. Lewis, naquela biografia dele, Surpreendido pela Alegria, ele tem uma questão interessante, que ele narra ao longo da vida dele, enquanto descrente, momentos raros onde ele teve um contato com a alegria, com a felicidade. Só que ele diz que lá, quando ele narra na conversão dele, e isso dá título ao livro, né, Ser Surpreendido pela Alegria, porque justamente ele encontrou onde ele mais ignorou, naquilo que ele mais ignorou, né, que era a questão da religião, que ele julgava algo ultrapassado, algo que ele não botava crédito. Por isso que ele foi surpreendido, porque ele procurou, ele encontrou naquilo que ele não procurava, ele encontrou alegria, ele encontrou felicidade naquilo que ele julgava que era motivo de atraso para a vida dele. Então, assim, por que o ser humano não vai encontrar felicidade sem que tenha de glorificar a Deus? Porque não foi para outra coisa que o ser humano foi criado além disso, de glorificar a Deus. Esse é o fim essencial do ser humano. As outras alegrias que tem ao longo da vida decorrem de quanto a gente está alinhado com esse propósito. Então você pode ser feliz no seu casamento, em outros aspectos da sua vida, sem ser crente? Sim, mas você não vai encontrar a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade não está nesses detalhes, não está nessas coisas. Então, se você não estiver nesse trilho, nesse caminho de glorificar Deus, todas essas suas alegrias serão passageiras. E aí volta ao ponto anterior que a gente estava falando. Por que veio glorificá-lo antes e gozá-lo depois? Porque a única forma de vida, o único estilo de vida, vou usar essa palavra, que leva a esse gozo eterno é essa vida de glorificar a Deus. Então, o casamento em si não tem poder de salvar. Mas aquele que vive um casamento
que serve para glorificar Deus, aquele que vive uma vida prática que serve para glorificar Deus, ele está caminhando para esse gozo eterno. Eu não vou entrar em mais detalhes de como é esse glorificar Deus, porque é tema da segunda pergunta que a gente vai ver no próximo episódio do podcast. Então, não vou entrar nesse detalhe, mas só delineando esses pontos, a gente precisa entender isso. Nenhum outro ponto de felicidade da nossa vida está ligado com a nossa vida eterna. Todos eles estão ligados só com essa vida, só com esse recorte de tempo que a gente tem. Então, o casamento me dá alegria, sei lá, o jogo, a série que eu gosto me dá felicidade, me dá assim, bons sentimentos, mas eles não estão ligados àquele propósito para qual eu fui criado, que é ser eterno. Então, quando o meu casamento serve para glorificar Deus, quando as coisas que eu assisto, quando as coisas que eu faço da minha vida servem para glorificar Deus, aí sim eu estou colocando todos os aspectos da minha vida de acordo com esse propósito, de acordo com esse serviço que é glorificar Deus. É por isso que a gente não vai ser feliz se não glorificar Deus, porque eu vou estar colocando o âmago, o centro da minha vida, em objetivos que não estão ligados ao eterno. Então eu nunca vou ser feliz de verdade. Alguém já fez essa analogia e eu não sei quem foi. Quem fez, que fique com os créditos, porque eu não sei mais quem foi. Mas que falava que um pintor, um artista, quando ele pinta um quadro, algo da essência ou da identidade do artista fica impresso no quadro. Então, uma obra de arte tem uma marca registrada de um determinado pintor. Da mesma maneira, Deus imprimiu no ser humano a sua imagem e semelhança. Então há algo no homem que Deus colocou dentro do coração dele que anseia por algo eterno, algo além de si mesmo. Então a razão pela qual o homem não pode ser feliz sem glorificar a Deus é porque o homem é um ser que anseia por eternidade. O homem não somente tem fome, mas como ele é fome. Ele não somente tem sede, como ele é sede. E ele anseia por algo que seja eterno, ele anseia por algo que não se acaba. Por isso que os homens buscam sentido nas coisas e não se satisfazem. O Agostinho, ele vai dizer nas Confissões dele, aquela frase clássica, né, que inquieto, fizeste-nos para ti mesmo, inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. E o ser humano é isso mesmo, vive nessa vida inquieta, buscando sentido, seja como o Diego falou, num casamento, seja em qualquer coisa criada. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele, inclusive, até compartilhei recentemente, e é interessante como as pessoas se interessam por esse tema da felicidade. Muita gente compartilhou a frase. A frase diz mais ou menos assim, que não coloque a sua felicidade naquilo que você pode perder. E, na verdade, tudo nessa nossa existência é perecível, cara. Seja trabalho, seja saúde, seja dinheiro, seja casamento, família, seja esposa, seja filhos, seja sexo, o que for. Tudo aqui é perecível, tudo aqui se acaba. E se a razão da nossa existência está pautada nessas coisas, o que nos sobrevém de resultado é infelicidade. É interessante, a felicidade nunca vem por buscar a felicidade, mas como um resultado de alguma outra coisa. Quando o sentido da sua vida é ser feliz e não buscar uma razão para ser feliz, você não se torna feliz. Por isso, eu acho que é por isso também a razão dessa pergunta dizer o glorificar antes do gozá-lo para sempre. Que é no se desprender de si mesmo, no dar glória a outro, no caso a Deus, que nós encontramos a felicidade por consequência. É como se fosse, entre aspas, um efeito colateral de um outro objetivo. O James Smith, no livro dele, Você é Aquilo que Você Ama, ele cita uma analogia aqui de Agostinho muito interessante. Ele fala assim: você já brincou numa piscina e tentou segurar uma bola cheia de ar debaixo da superfície? Sua tendência, que você até poderia chamar de predileção e desejo, é que ela suba para a superfície. Ela fica inquieta enquanto estiver sendo mantida debaixo d'água. Fica tentando escapar de suas mãos ou pés para irromper na superfície. Ela deseja flutuar. De modo oposto, quando eu tento flutuar placidamente na superfície da piscina, meu peso quer me levar para baixo. Agostinho prossegue no desenvolvimento da analogia. Meu peso é meu amor, diz ele. Para onde sou levado, é meu amor que me leva. Os amores que nos orientam são como um tipo de gravidade, carregando-nos na direção em que pesam.
Se nosso amor está voltado para as coisas materiais, então ele é um peso que nos arrasta para baixo, para as coisas inferiores. Quando, contudo, nossos amores são estimulados pelo fogo renovador do Espírito, nosso peso tende para cima. Eu achei muito interessante essa analogia de Agostinho, que encaixa com aquilo que eu tinha falado a respeito daquela outra frase dele. E é justamente isso, o ser humano, na busca da felicidade, nessa busca incessante de ser feliz, anda vagueando de um lado para o outro em busca de sentido. Conversando outro dia com uma amiga, ela até falou de alguns colegas de trabalho que já estão na fase de aposentar, né, e que estão meio que aterrorizados porque vão ter que se aposentar, porque a vida deles girava em torno do trabalho, eles eram pesquisadores. Então, parar de trabalhar era, tipo, tirar o sentido da vida deles, porque a vida deles tinha sentido, porque era isso que eles faziam. Então, se eles não podem mais fazer isso, então a vida não tem sentido. Então, eles acabavam entrando em depressão, alguns já tinham ido a óbito, outros que já estavam para aposentar, já estavam assim, poxa, meio receosos de ter que aposentar. É interessante que o ser humano, ao mesmo tempo que ele busca algo além de si mesmo, ele busca ser feliz, mas ele sempre busca em algo que não é Deus. A respeito ainda dessa nossa primeira pergunta, como ela pode ser relevante na nossa cultura ocidental? De que maneira ela ainda é relevante para hoje? Eu acho que a primeira coisa que essa pergunta levanta é a discussão de um propósito para o ser humano existir. Porque a gente aqui, nós somos todos cristãos aqui, os que estamos aqui, a gente que está gravando, então a gente já parte de um pressuposto que essa verdade de que existe um propósito para o ser humano existir é totalmente tranquila. Mas dialogar com o mundo lá fora partindo desse pressuposto não é fácil. A gente sabe que lá fora a primeira coisa que vai ser questionada não é se esse fim que o catecismo está propondo é bom ou não. A primeira coisa que vai ser questionado peraí, mas você está colocando esse fim como se ele fosse absoluto? E as outras culturas que existem ao redor da Terra, e as pessoas que não são religiosas, mas vivem um estilo de vida ok, você está dizendo que essas pessoas são moralmente reprováveis e tal, só porque creem nesse Deus, mas elas ajudam instituições de caridade, etc, etc. Então, assim, já vai causar um grande desconforto, uma grande confusão, simples fato de a gente afirmar que existe um propósito para o ser humano existir e que esse propósito está ligado a um Deus especificamente. Então, a primeira coisa relevante para a nossa cultura é isso, a gente mostrar que o fim do ser humano não está ligado às suas preferências, não está ligado às suas escolhas, mas está ligado, como o Alexandre mesmo citou há pouco, a algo acima dele mesmo. O próprio aceitar que esse Deus existe e que ele é único, né? Exatamente. Porque senão, essa pergunta, glorificar Deus igual sempre, vai poder ser aplicado para qualquer Deus. Isso. E aí a gente vai ter um problema muito grande. Então a gente tem que estabelecer isso. A gente está falando de um Deus e a gente está falando que quem viver para glorificar outro Deus não vai gozá-lo para sempre. Então essa pergunta é algo bem limitante mesmo. É algo que a gente tem que ter essa firmeza, né, meio que apologética de afirmar isso. É uma questão assim, como um livro que eu estava lendo, Introdução à Cosmovisão Cristã, os autores colocam que é uma questão de narrativa, porque nós temos as escrituras e elas outorgam para si, ou seja, elas se autodeclaram que são autoridade e elas revelam que há um verdadeiro Deus e que esse verdadeiro Deus nos criou para sua glória, e tem a outra narrativa, que é a narrativa da cultura secularizada, que também quer outorgar para si autoridade. Então, essa narrativa da cultura coloca a verdade como algo relativo, coloca a moralidade como algo relativo, é uma visão de mundo materialista, ou seja, não vê nada além da realidade material. E essas narrativas, né, porque nós somos moldados por elas, né? Nossa cosmovisão tem que ser moldada por uma dessas narrativas. Estão em conflito o tempo todo. E no momento em que a gente traz essa pergunta do catecismo e diz, olha,
o Deus da Escritura nos criou para que nós possamos glorificar a Ele, gozar dele, se alegrar nele para sempre. E esse Deus é único, Ele é a única verdade, e a gente entra em conflito. Então é algo conflitante dentro da nossa sociedade de hoje. Mas a igreja, né, a gente como cristão deve viver no cruzamento entre essas duas narrativas, apresentando que a narrativa das Escrituras, que existe um Deus único e que Ele é o verdadeiro Deus. A gente tem que estar sempre na intersecção das duas narrativas, mostrando isso, mostrando que essa é a alternativa mais viável para as pessoas. Exatamente, porque se a gente está falando de um diálogo, não pode ser só essa imposição e a gente se fechar. Assim, eu creio nisso e acabou. Porque se é um diálogo, tem que ter um retorno, tem que ter um feedback. Eu preciso conseguir estabelecer uma conexão com esse meu interlocutor que não é cristão e conduzi-lo pela narrativa, nossa narrativa, a compreender o fim, né, o propósito, compreender qual vai ser o resultado final da narrativa dele, do estilo de vida que ele vai optar por viver e qual o fluxo, qual a continuidade de um estilo de vida que segue esse propósito, né, de glorificar a Deus e gozá-lo por sempre. E eu tenho certeza que se a gente fizer esse trabalho na forma de um diálogo, a gente vai conseguir resultados muito mais proveitosos. A gente vai conseguir colocar de uma forma muito mais transparente qual é a nossa visão. Muito melhor do que simplesmente dizer que você acredita nisso, que está certo, e quem não acredita está errado. Porque aí você está meio que dizendo tudo bem, então você pode viver desse jeito que você decidiu viver, que está tudo bem. E não está, na verdade não está. A gente tem que conseguir transparecer para o mundo quais são as consequências. O Alexandre falou de diversos problemas aí, depressão, ansiedade e tal. Aí a gente tem que ver que as mazelas, a maioria das mazelas que afetam o ser humano decorrem de justamente ele ter se desviado desse propósito de viver para o seu Criador, de glorificar o seu Criador, caminhando para o gozo eterno dele. Então é aí que para mim é o cerne do diálogo, mostrar que não são só duas visões paralelas meramente, mas que existe uma visão que está no conceito de aliança, de união com o Criador, e a outra visão é separação. Então a gente tem que dialogar assim, mostrando para a pessoa que ela não está fazendo uma escolha totalmente livre, na verdade, mas na verdade ela está seguindo um fluxo que tem a ver com a sua condição natural. E aí, claro, a gente vai tocar em assuntos muito delicados nos dias de hoje, que é pecado, que é queda, que é pecadorismo. São assuntos complicados hoje, mas a gente não consegue, na verdade, falar sobre como o ser humano vive para Deus sem tocar nesse ponto. Então, assim, é complicado, mas é importante, é necessário. É bom que se frise também que essa não é uma questão simplesmente cerebral, uma questão de pensamento. Então, o Blaise Pascal tem uma frase que é célebre dele, né, que diz assim, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, o problema não é simplesmente cerebral, não é simplesmente, tá aqui um argumento irrefutável e pronto, tá resolvida a questão. O problema é o coração, são os afetos, né? O James Smith ele ainda vai dizer assim, que o coração humano é uma bússola que nos orienta para alguma visão do reino. Quando ele fala reino, ele quer dizer aquela visão da vida boa, a visão da felicidade. O problema da nossa cultura é que, ainda que ela professe acreditar em algum Deus, ela acredita que Deus é obrigado, ele tem a obrigação de nos fazer felizes. É uma relação que é invertida. Ele que tem que nos fazer felizes, porque nós somos o centro do universo. Então, as coisas não giram mais em torno de Deus, mas de nós. O Tim Keller, ele fala assim, que nós nos achamos capazes de controlar o nosso destino, o nosso próprio destino, capazes de discernir entre o certo e o errado, e acreditamos que Deus tem a obrigação de arranjar as coisas do modo a nos beneficiar, especialmente se nossa vida é decente o bastante, segundo os padrões que nós mesmos escolhemos. Então, não é incomum você ver as pessoas falando assim, eu quero ser feliz. E é um desejo legítimo, né? Todo mundo quer ser feliz, né? Porque o coração humano anseia por essas coisas. O problema é como ele busca essas coisas, né? Que é sempre de modo pecaminoso, é sempre de modo desviado do propósito de Deus por causa da queda.
coração humano vive esse paradoxo, que ao mesmo tempo que anseia pela eternidade, busca nas coisas temporais aquilo que só o eterno pode satisfazer. Pegando um ganchinho aqui, acho que a gente tocou de leve a respeito de cosmovisões, e nós sabemos que há algumas cosmovisões que rivalizam com essa visão cristã a respeito do propósito principal do homem, né? Quais essas visões que vocês acham que são as mais frequentes na nossa sociedade? Quais visões, né? Eu acho que todas que não têm a mesma resposta que o catecismo. Mais genérico que isso, impossível. O Alexandre estava falando há pouco que o ser humano tem esse anseio pela felicidade, mas ele nunca procura no seu criador. Então, eu acho que a forma de filtro aí é justamente aí. A forma com que uma pessoa está buscando a felicidade dela passa pelo encontro com o seu criador, sim. Aí vai para o próximo ponto, a próxima pergunta. Não, senão ela não está buscando um encontro com o criador, ela está buscando a felicidade em algo que ela mesma criou na cabeça, o que ela sente com o coração dela que é algo que talvez traga felicidade para ela. Então ela, ao meu ver, já está desviando de alguma coisa. Se a gente falar de cosmovisão já no sentido mais assim, político, né, uma ideia política usada para massas e tal, para movimentos, aí a gente tem um problema maior ainda, que é como essas ideias surgiram, como essas ideias foram criadas. Mas em suma, a gente tem que partir desse pressuposto. Se a busca pela felicidade não passa por eu tentando me encontrar com o meu criador, ela é uma visão errônea, ela já é uma visão descartada pelo nosso catecismo aqui. Acho que o Diego, de forma genérica, acho que ele respondeu, né? Porque toda visão que conflita com a visão dessa pergunta, né? Que a pergunta está embasada nas escrituras, ou seja, toda visão que conflita com o que as escrituras afirmam de forma clara sobre o que é o ser humano, o que é o propósito do ser humano, já são visões rivais. Mas hoje, acho que especificamente na nossa cultura, algumas visões, acho que elas se destacam, como o naturalismo filosófico, por exemplo, que afirma, né, que toda a nossa moralidade, todo o nosso espectro moral tem que ser baseado na questão da evolução, da seleção natural, ou seja, o ser humano é só uma formiga no meio desse universo, então não há propósito nenhum, então a gente tem que se basear a nossa moralidade nisso. O próprio materialismo também, que pega um pouco dessas questões, né? O ateísmo também é uma visão de mundo que muitas vezes beira a um tipo de religião, porque às vezes até parece que ele tem pressupostos bem idos, né? Existem algumas pessoas que são bem militantes a favor do ateísmo. Então, essa visão antropológica, né, porque está falando do homem, sempre vai conflitar. No momento em que, por exemplo, um universitário cristão diz na sala de aula para os seus colegas que ele crê nesse tipo de coisa, vai haver um certo tipo de conflito. Eu mesmo tive esse tipo de conflito uma vez, porque chegaram para mim, que a universidade diz que não existe verdade absoluta e tal, larga disso. E aí, tipo, você entra sempre no impasse para tentar explicar o porquê dela tá falando aquilo ali, o porquê que você crê naquilo. Então, sempre vai ter um conflito. Eu acho que o conflito é inevitável. Uma outra, não sei se pode se tratar de visão de mundo, mas o que se tem muito atualmente é aquela busca incessante da felicidade no financeiro, né? A gente vê muita coisa que oferece aí você fazer certo tipo de coisa, um certo tipo de trabalho para conseguir um cruzeiro tão desejado, aquela viagem para o Caribe, um carro bacana e tal. E as pessoas, elas se engajam nisso, nessa busca de uma forma que, assim, você conhece a pessoa, ela muda drasticamente, assim, ela vira uma outra pessoa. Isso acaba também tomando o lugar de Deus, né? Porque a pessoa passa
a usar toda a sua vida, todo o seu fôlego, sua força para alcançar aquilo, né? Aquele retorno financeiro, aqueles bens materiais, né? Outra coisa também que eu acho que está ficando bem claro aqui pelas nossas falas é que quando a gente fala visão de mundo, tem aquele aspecto da visão de mundo que é tipo um estilo de vida, né? Que é o jeito que a pessoa vive, e tem aquela visão de mundo que é aquilo que se prega, né? Que é aquilo que as pessoas sustentam teoricamente como sendo a verdade que elas acreditam. Então tem pessoas, por exemplo, altamente egoístas que vivem para si, egocentradas, a vida delas é satisfazer o seu ventre, como a Bíblia já dizia, e que é só um estilo de vida. Se você for perguntar para essa pessoa se ela acha que isso é o jeito de vida, o melhor estilo de vida, assim, provavelmente vai dizer que não, mas ela vive desse jeito. Mas esses mesmos estilos de vida egocentrado, há quem sustente eles, assim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma socióloga russa, Ayn Rand, que o objetivismo, que era o mote da filosofia dela, era totalmente centrado na questão do egoísmo. Ela dizia que o egoísmo é uma coisa boa. Por quê? Porque simplesmente para elas não existe Deus. Então, olha só como é importante essa questão teológica no centro dessas filosofias. Quando você vai ler a Ayn Rand ou você vê um vídeo dela, você vê que ela não consegue sustentar o ponto dela de que o objetivo do homem é se fazer feliz sem negar Deus. Então, olha só isso, como isso é importante. A pessoa não consegue dizer que a felicidade dela é a primeira coisa mais importante sem negar Deus. Eu não consigo dizer, não, a coisa mais importante para mim é ser feliz e ainda sustentar a existência de um Deus bíblico, porque essas duas coisas vão entrar em contradição. Você não consegue sustentar uma filosofia totalmente centrada em se autossatisfazer e ainda se sustentar a crença num Deus verdadeiro. Você não consegue. Ou você vai viver para você como sendo seu próprio Deus, ou você vai viver para esse Deus. Uma questão de idolatria também, né? Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, então, na busca de não querer reconhecer Deus, ele sempre vai criar uma forma de querer se auto-afirmar e de querer substituir o próprio Deus, tentar negar a própria natureza. Então, o Thiago tocou um ponto importante anteriormente a respeito da questão de trabalho, né? Então, sendo bem prático, é isso mesmo que acontece no dia a dia. As pessoas pensam assim, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um casamento, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele emprego, quando eu passar naquela faculdade, ou quando eu fizer aquela graduação, ou aquela pós-graduação, ou sei lá, pós-doc, doc e por aí afins, então eu serei feliz. Quando eu chegar no topo da minha carreira, eu serei feliz. O problema é que a pessoa chega lá nesse topo, isso não dura muito tempo, porque felicidade tem a ver com perenidade, algo que não acaba. Felicidade que se acaba não é felicidade, é simplesmente um momento de euforia, de alegria. E vez após vez as pessoas, nós, né, todo mundo está suscetível a isso, colocam a sua felicidade em algo que não é Deus. Elas fazem assim, a vida do fulano parece ser tão boa, se eu tivesse a vida dele eu ia ser muito feliz. Se eu conseguisse pagar todas as minhas dívidas, eu ia ser feliz. Se meu filho se convertesse, eu seria muito feliz. Entende, assim, me parece que essa é uma tentação que nem mesmo os cristãos estão livres, sabe? De cair nessa armadilha de achar que a felicidade está em uma circunstância que nós consideramos favorável, sabe? E não no próprio Deus. Como você falou aí colocar essa felicidade na conquista de uma graduação, de uma pós-graduação, ou talvez no emprego, aí acaba perdendo o emprego e essa pessoa, se ela não tiver muito com os pés no chão, acaba tendo uma situação bem complicada na vida, né? Ela pode entrar em depressão, sei lá, e talvez até perder o sentido da vida, se é que não já estava perdido, né? Já que ela estava colocando as esperanças dela, né? A conquista da felicidade dela em coisas passageiras, né? E não em Deus. Sim, é bom que você diga que essas coisas, obviamente, são legítimas, né? Sim. O problema é que quando nós colocamos ela como um fim em si mesmo, o Igor Miguel, ele tem uma vez falou uma frase muito interessante, que eu não esqueci, ele fala assim,
O problema do pecado é que ele nos escraviza em coisas legítimas. E é justamente isso, cara. Deus nos deu a bênção do sexo. E o que nós fazemos? Nós deturpamos a pornografia, a bestialidade e todo tipo de deturpação sexual. Então, por exemplo, a comer. Deus nos deu a bênção de comer. E o que nós fazemos? Às vezes, se empanturra de comer, come além do que precisa. Enfim, você pode aplicar isso para qualquer área da vida. Nós transformamos as bênçãos de Deus, aquilo que Deus nos dá para o nosso aprazimento, e para que nós reconheçamos que Ele é Deus, o Deus que nos dá essas coisas, e nós transformamos isso num fim idólatra mesmo, né? Aquilo que vai dar sentido à nossa vida. Então, ainda a respeito dessa questão, é interessante mencionar algo que me parece ser muito presente na nossa sociedade, que é a questão da liberdade. Da liberdade e, na verdade, da satisfação pessoal. É muito interessante, cara, você notar como a nossa sociedade prima por liberdade. Eu quero fazer o que eu quero viver do jeito que eu quero. Esse é o lema da nossa sociedade moderna. O Keller, no livro dele, Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, o problema é que para a sociedade contemporânea, a essência da vida é encontrar felicidade. Decidimos que certas circunstâncias nos farão felizes e então nos empenhamos para que elas aconteçam. Viver para ser feliz significa obter algo da vida. Contudo, quando o sofrimento aparece, ele afasta as circunstâncias felizes para bem longe. E com isso, destrói nossa razão de viver, como você tinha falado, né? Mas viver com sentido não significa que esperamos algo da vida, mas sim que a vida espera algo de nós. Ou seja, somente encontramos sentido na vida quando nela existe algo mais importante do que a nossa liberdade e felicidade pessoais. Algo pelo qual sacrificaríamos com satisfação nossa. Em outras palavras, não é que a liberdade e a felicidade pessoal não sejam importantes. O problema é quando elas viram um fim em si mesmo e não um resultado de algo. Por exemplo, o sofrimento. O sofrimento é algo que tira a felicidade de qualquer pessoa, não é? As pessoas acham assim, que se ela está passando por algo de sofrimento, então é impossível ser feliz. É impossível ser feliz. A nossa sociedade, a tendência é fazer o quê? É fazer de tudo para minorar qualquer tipo de sofrimento e maximizar ao extremo o prazer, não é? Não é à toa que essa visão de mundo tem refletido diretamente nos casamentos. O que acontece? A pessoa casa, aí é aquele mar de rosas, né? Tá tudo bem, tá tudo muito bonito, meu amor. Aí começam a surgir os problemas, aí começam a surgir as dificuldades. O que ela faz? Ela se divorcia. Por quê? Porque a outra pessoa não está mais atendendo àquela demanda dela. Ela queria que aquela pessoa lhe proporcionasse felicidade. Ela queria que aquela outra pessoa fizesse algo que só o próprio Deus pode fazer. Então, nós temos uma perspectiva extremamente alta do outro e colocamos uma expectativa muito grande no outro, que é uma expectativa que nós deveríamos colocar no Senhor, porque só Ele pode nos fazer felizes. Você falou aí sobre o casamento e separar assim muito rápido. Essa semana passada, uma colega do lado do trabalho estava comentando sobre um concurso de casamento que teve no programa e que eles conheciam, inclusive, um dos casais. E acompanharam, né, na torcida para que esse casal conhecido ganhasse, mas eles acabaram não ganhando. Outro casal ganhou a festa e tal, e casaram, tiveram todo aquele momento e tal, uma festa bacana, tudo pago pelo programa, mas disse que quando, um ano depois, pouco tempo depois, viram, eles já estavam separados. Ou seja, todo aquele momento de felicidade, festividade, era apenas para mostrar, ou seja, às vezes o objetivo da pessoa é ter um momento, uma demonstração de felicidade para que outras pessoas vejam. Não sei se o pensamento é que outras pessoas tenham inveja ou se sintam inferiores, que elas têm aquilo,
mas que não foi algo verdadeiro, né? Que no caso do casamento, eles se casaram, mas talvez não entendiam ou não estavam certos daquilo que eles estavam fazendo, né? Da importância do casamento. É interessante a gente notar que nessa nossa cultura extremamente individualista, onde o que importa é o eu, os reformadores já falavam a respeito disso, né? Do homus incurvato em si, né? Do homem encurvado sobre si, que só olha para o seu umbigo, que só olha para a sua satisfação, que só olha para o seu bem-estar, em detrimento do bem-estar do coletivo, né? Então, isso vai reverberar em todas as áreas da nossa vida, né? Vamos tentar fazer algumas aplicações práticas a respeito de família, de vida devocional, de igreja, de política, de casamento. Vocês teriam alguma coisa a falar a esse respeito? O Alexandre falou sobre a legitimidade das coisas que nos movem, né? Todas elas são legítimas, a vontade de casar, de constituir família, de ser feliz. E é justamente por isso que a gente tem que analisar essa parte prática. Porque se o homem foi criado para glorificar Deus e para gozá-lo para sempre, em outras palavras, a gente pode dizer sim que o homem foi criado para ser feliz. Mas não é qualquer felicidade, é uma felicidade específica. Então, talvez, na prática, a gente tenha que ver qual é a curva que cada uma desses pontos que a gente pode examinar, como a vida política, a família, a vida em sociedade, a vida em igreja, a vida conjugal dos dois, do marido e da mulher, aonde que eles se desviam do propósito que vai levá-lo ao eterno do seu Senhor, né? Então, eu acho que se a gente examinar e conseguir achar esse ponto de desvio, a gente vai ver onde é a prática, de forma prática, onde se manifesta esse problema de entender o seu propósito e de, por isso, não conseguir alcançar a felicidade. Né? De que é legítimo que nós façamos todas essas coisas, mas elas não podem ser um fim em si mesmo. Fazendo uma aplicação na questão das igrejas. Não é incomum e cada vez mais, na verdade, só cresce o número de desigrejados. E a razão para isso, enfim, são N razões, né? Mas uma das razões é o simples fato da pessoa não querer se comprometer, da pessoa achar que os que estão lá dentro são hipócritas, ou são pessoas de má índole, ou são sempre pessoas que estão querendo se beneficiar de algo em cima de outra pessoa. E é óbvio que tem isso. Em todo lugar você vai encontrar isso. Só que o individualismo, essa busca de satisfação pessoal colocada acima de tudo, faz com que a pessoa não queira nem sofrer o dano da comunhão, de lidar com uma pessoa fraca espiritualmente, de lidar com pessoas que ela possa considerar de menos conhecimento, mais ignorante, de se doar para uma comunidade, sabe? De gastar tempo, de gastar energia, de gastar suas forças numa igreja local. Aí é muito mais fácil eu ficar em casa, no meu computador, no ar-condicionado, vendo uma pregação no YouTube, né? Do que eu, de fato, cumprir aquilo que a Bíblia diz, de ferro afiar ferro, né? De ter que perdoar, de pedir perdão ao irmão quando ofender, de se doar para os outros, até com nossos bens mesmo. Então, me parece que essa questão da satisfação pessoal, dessa busca de autoglorificação, né, é algo que nos impede de querer viver uma vida comunitária. A questão da liberdade que o Alexandre hoje falou há pouco, tem muito essa questão de que as pessoas estão acostumadas a olhar a sociedade de volta e não considerar todos os precedentes, tudo que veio antes para que a sociedade seja do jeito que é. Então ela sente que, na verdade, está tudo errado em volta dela, né? Não é ela que não está se encaixando em algum molde, em algum propósito do qual ela foi criada. Então é por isso que existem tantos pensamentos, tantos tipos de ideologia política revolucionária. Porque a revolução é a forma de você
moldar o contexto fora de você ao que você pensa dentro de você, né? Então, todo movimento revolucionário, na prática, é isso. É eu tentando moldar o mundo para corresponder às minhas expectativas idealistas e daquilo que eu acho que vai trazer o céu para a terra, daquilo que eu acho que vai trazer a felicidade, seja individual, em movimentos mais individualistas, seja coletiva, em movimentos mais coletivistas. Todo mundo peca nesse ponto. Seja o pessoal mais da direita, mais da esquerda, independentemente, vai pecar nesse momento onde acha que pode corrigir o mundo à sua volta, sem pensar, primeiro, se dentro dele mesmo os propósitos estão sendo corretos. Então, um grande erro de todas as ideias políticas é esse, de achar que o problema está só fora da gente, de achar que o mundo todo está desvirtuado da minha ideia e corrigir essa ideia. E aí a pessoa acaba não vendo que ela mesma está desviada do propósito que foi criado. O dia que surgisse vamos dizer assim, uma ideia política que tivesse o objetivo de levar as pessoas a glorificar Deus e usá-lo para sempre, com certeza essa ideia seria mais ou tão eficiente como foi o cristianismo, porque o cristianismo foi isso. O cristianismo foi a forma de Deus intervir na história e levar os homens a glorificá-lo, e é o meio, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o meio para que a gente possa viver para sempre. Então, é por isso que nenhuma ideia conseguir alcançar o propósito, porque a única ideia de massa que tem esse propósito é o cristianismo. É só o cristianismo que tem esse propósito de levar os homens a glorificar Deus e a gozá-lo para sempre. Nesse aspecto da vida pública, o cristão, quando ele entende a sua função e o seu propósito, ele vai fazer as coisas corretas, ele não vai se deixar levar, porque é como eu disse, é uma questão de narrativa, e a narrativa bíblica mostra que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o ser humano pecou e que ele é redimido por Cristo, né? E que ele faz parte dessa história. No momento em que ele olha para o mundo em volta dele, o que ele vai fazer é ser agente dessa reconciliação, né? Ele vai querer que as pessoas sejam reconciliadas com Deus para que elas também possam glorificar a Deus e entender o propósito delas, o propósito para o qual elas foram criadas, que é glorificar, que é honrar, que é prestar a Deus o que é devido, e ele não vai cair nas idolatrias, né? Porque a gente pode também definir, né, essas visões de mundo que conflitam com o cristianismo e com a fé bíblica como visões idólatras, visões que colocam o ser humano sempre no centro e como um ser perfeito que não peca, não erra, né? Não existe esse complicador do pecado nessas visões. Na cristã, esse complicador existe, então esse é o diferencial, né? E quando, não só na vida pública, mas na vida privada dele com a família, ele vai entender que a família é essencial e que ele deve servir a família, e que deve servir a seus amigos, deve servir aos seus irmãos em Cristo, né? Ele vai entender que, primeiramente, individualmente, no seu íntimo, ele tem que entender tudo isso, que Deus é o seu Criador, que Deus é o seu Redentor, e que a sua função primária, né, principal, é estar glorificando e manifestando essa glória de Deus para as pessoas. Então, vai partindo, sabe, em gradações, do individual no íntimo, então nas relações dele, no aspecto privado, e aí ele vai levar isso até a esfera pública, até onde Deus disser que é para ele ir, ele vai mostrar isso. Eu queria fazer só uma aplicação para ainda na questão do casamento de marido e mulher. Não é incomum homens transformar a sua esposa no meio de satisfação pessoal. O homem se esquecer que ele não é o único da relação e que a esposa não é simplesmente um meio para ele alcançar prazer. A gente ouve muitos casos de homens que abusam de suas esposas, de homens que até violentam suas esposas, de homens que tratam suas esposas como se fosse um lixo, um objeto,
objetificam a própria esposa. Então, é uma visão de mundo em que ele é o centro de todas as coisas e todas as coisas têm que orbitar ao redor dele. Então, a esposa se torna somente um instrumento pro prazer dele, sabe? Isso é muito triste e, infelizmente, nós ficamos sabendo desses casos até mesmo dentro das igrejas, sabe? E é algo que me entristece muito, muito. Histórias de mulheres que, após ter relação com seus maridos, saem chorando porque o marido a tratou como se fosse um lixo, sabe? Como se fosse um objeto qualquer. E é bom que nós maridos, nós que somos casados, pensemos a respeito dessas coisas, de que glorificar a Deus implica, eu já vou dar um spoiler do próximo programa, implica em tratar bem a nossa esposa. Isso é de suma importância, a Bíblia diz que ela é um conosco, as duas carnes se fizeram uma. Então, Paulo vai dizer que nós devemos tratar a esposa como nós tratamos o nosso próprio corpo. Nós cuidamos do nosso corpo, então nós devemos também cuidar das nossas esposas. Isso vai requerer perdão, isso vai requerer carinho, isso vai requerer abnegação, autonegação. Então, essas coisas fazem parte da vida cristã. E, na minha opinião, isso está tudo contido nessa primeira pergunta, sabe? Essa aplicação para a família, para a igreja, isso faz parte dessa primeira pergunta e é extremamente prático, é algo da nossa vida, né? Então, eu queria deixar só uma mensagem de consolo, na verdade, para os ouvintes, né? Em alguns momentos da nossa vida é possível que a gente ache que a nossa vida perdeu o sentido, né? Seja por alguma doença, ou doença de algum familiar, seja por causa do luto, a perda de um emprego, enfim. Seja por qualquer razão que nos tire o riso dos lábios. E às vezes nesse momento a gente acha que a nossa vida não tem mais sentido, né? E eu quero dizer que para vocês que podem estar passando por isso, que talvez vocês não consigam mudar as circunstâncias da vida. Talvez vocês não consigam mudar essa situação. Mas é possível mudar a forma como nós vimos essa situação. É possível mudar o modo como nós enxergamos essas situações da nossa vida. E é no relacionamento de amor com o nosso Criador que nós encontramos sentido e esperança para as nossas vidas. Haverá um dia em que toda lágrima vai cessar. Haverá um dia em que o próprio Criador enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, choro, nem pranto. Não haverá mais doença, não haverá mais dor. E nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém. 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 Então, pessoal, esse foi o nosso segundo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos só uma breve reflexão, na verdade, a respeito da primeira pergunta. A gente deixou de falar muita coisa. Ainda dava para debater pelo menos mais uma hora fácil aí. Mas a gente quis suscitar uma reflexão e espero que vocês possam refletir também e desenvolver o tema com seus amigos, os grupos aí que vocês participam. Espero que tenha sido útil, que seja edificante para todos vocês. Um grande abraço.